E nós vamos agora partir para o capítulo 3 e nós vamos encerrar esse primeiro startar de um 2025. Capítulo 3, vem comigo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Como encontrar o favor de Deus e a sua compreensão e a compreensão dos outros? Como? Como nós encontramos o favor de Deus e a compreensão de Deus e dos homens? Favor e compreensão. Vamos lá? Primeiro, não se esquecendo dos ensinamentos de Deus. Não se esquecendo. Como que a gente não se esquece dos ensinamentos de Deus? Estudando todos os dias, lendo todos os dias, dedicando tempo todos os dias para aprender aquilo que Deus tem preparado para nós. Segundo, guardar no coração os seus mandamentos. Guardar no coração os seus mandamentos. Terceiro capítulo, e a terceira vez que ele vem falando a mesma coisa para que você grave. Lembra que a repetição vai trazer para você clareza e vai firmar e vai fixar. Por isso que eu, todos os anos, várias vezes eu passo pelo livro de Provérbios, porque a repetição vai printando, vai imprimindo em nossos corações. E todas as vezes que nós passarmos por aqui, nós vamos extrair vários ensinamentos diferentes todas as vezes. Vem comigo. Guardar no coração os seus mandamentos. Quais são os benefícios disso? Aumento de dias e vida em paz. Ah, mas 2024 foi atribulado. Claro, você não usou sabedoria. Então faça diferente em 2025, porque ninguém alcança resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É hora de nós nos dedicarmos e entendermos os benefícios que nós temos. Aumentar os nossos dias e ter vida em paz. Está aqui, nos benefícios da sabedoria de Provérbios. Qual o conselho que ele nos dá no capítulo 3? Não deixe que a bondade e que a fidelidade se afaste de nós. Nós precisamos amarrar ela no pescoço, pendurar ela no pescoço. Ela precisa ser visível, ela precisa estar pendurada, ela precisa estar sendo sentida. A bondade e a fidelidade, elas são duas características que elas precisam estar constantemente inseridas em nossos corações. Nós não podemos ter a bondade e a fidelidade como um artigo de luxo que só vem para alguns. Não, não. Isso faz parte de um caráter forjado por Cristo. Então nós precisamos colocar isso no nosso entendimento e no nosso coração. Se afastar, escrever no nosso coração essas coisas, encontramos o favor de Deus e a compreensão de Deus e dos homens quando nós fazemos essas coisas. Legal? Do versículo 5 a 8, vamos ler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Come on. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Let's go, come on. E ele endireitará suas veredas. Por favor, pelo amor de Deus, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Quer ter vida com saúde? Confia no Senhor. A confiança em Deus, ela nos livra de apoiar em nossos próprios ideais, em nós mesmos, em estarmos firmados nele, nos garante essa conduta de sabedoria, de ser sábio, de saber como fazer, certo? A confiança em Deus nos livra de nos apoiar em nós mesmos, mas em estar firmados nele, que é o firme fundamento, que é a rocha. O temor do Senhor, ele mata o nosso orgulho. Isso que traz cura, é o temor do Senhor. É buscar temer a Deus. Ele mata o nosso orgulho e nos leva mais próximo dele, porque é o orgulho que nos afasta. Versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. E aí os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Eu não vou nem sequer tirar muito tempo, porque isso aqui é muito claro. Você já está cansado de apanhar sobre isso aqui, pelo amor de Deus. Não é possível que nós vamos ter que dedicar tempo a isso aqui. Você quer ter um 2025 diferente de 2024? Então honre ao Senhor com alguns bens? Não, com todos os seus bens, com tudo que você tem. Se você honrar a Deus com tudo que você tem, isso eu estou falando do que você tem, não estou falando de quem você é, porque quem você é vai te trazer sabedoria, te dar paz, alegria e uma vida de abundância. Agora, se você quer ter benefícios financeiros da parte de Deus, você precisa, sem sombra de dúvidas, honrar
a Deus. E depois você vai procurar aqui dentro desse versículo 9, versículo 10, o que é honrar ao Senhor com todos os seus bens. Legal? Esse é o seu dever de casa. Versículo 11 ao 18, ele vai falar sobre a sabedoria e o princípio mais precioso, que é o princípio mais precioso que nós podemos ter. O princípio mais precioso, mais valioso, mais valoroso que nós possamos ter é a sabedoria. Coloque a sabedoria como sendo o artigo de maior valor que você pode adquirir na sua vida. Sabedoria. Ele vale mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que tesouros encontrados, mais do que riqueza, mais do que tudo, a sabedoria. Porque com ela você adquire todas as coisas, administra todas as coisas, desfruta de todas as coisas, porque muitas pessoas têm muita coisa, mas não desfrutam daquilo que têm. Então é isso que a sabedoria nos ensina. E por último, quem não faz o bem, podendo fazer, pratica o mal. E esse sim é o tolo a quem Deus vai rejeitar. Você sabe que pode fazer o bem, você sabe que tem como fazer o bem e não faz. Esse aí, Deus pesa. Eu encerro esse capítulo 3 com você, contando para você uma história de um episódio de uma série que nós assistimos. E em uma cidade, eles criaram um roteiro e havia uma cidade pequena do interior de um estado aqui dos Estados Unidos. E aí nessa série mostra uma cena muito interessante, que a cidade lançou uma lei, e essa lei, ela determinou que se você estivesse na rua e houvesse algum ataque a um cidadão daquela cidade, essa pessoa que estava presente assistindo o crime, por exemplo, você está caminhando na rua e de repente você presencia um assalto, alguém assaltando um outro cidadão. Você, como cidadão daquela cidade, você precisava intervir contra aquele mal que estava acontecendo. E se você não fizesse, você era preso. E aconteceu que aquelas pessoas que estavam visitando aquela cidade não sabiam dessa lei do bom samaritano, eles colocaram o nome da lei como a lei do bom samaritano. E essa lei foi entrada em vigor somente naquele pequeno condado, daquela pequena cidade do interior daquele estado dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Aqueles 4 que estavam assistindo um crime acontecer, zombaram, riram, deram risada, falaram mal, falaram assim, tá vendo lá, ó, vacilou, bobeou, ele não conseguia se livrar, não conseguiu correr, foi só, como diz o bom carioca, perdeu o mané. E aí eles ficaram lá, perdeu o mané, e acabou que a polícia chegou e prendeu eles, e levou eles presos. E eles foram julgados por eles poderem fazer o bem e não fazerem. Então imagine, o que eu quero te ensinar nessa tarde? Imagine que você fosse colocado sobre nós uma lei em que se nós, podendo fazer o bem, não fizéssemos, fôssemos presos, fosse nos tirado o direito de liberdade porque nós podemos fazer o bem e não fazemos. Esse é o ensinamento desse capítulo 3 para nós hoje. Você podendo fazer o bem, entenda que existe uma lei que se você podendo fazer o bem e não fizer, você pode ser preso. É isso. É o que a palavra de Deus está ensinando. Você pode fazer o bem e não faz, você é um pecador, você é um tolo, você é um vacilão. Quem perdeu o mané foi você. Amém? Então que Deus te abençoe, traga para você ensinamentos aqui nesses capítulos, nessa base que nós criamos aqui. Eu quero que você entenda que o Espírito de Deus está nos levantando para um tempo de transbordo, de bênção, de vida, de conquista. 2025 é um ano que promete grandes coisas, grandes maravilhas dos céus. Então, dedique tempo, dedique no seu coração tempo para que você possa adquirir sabedorias de provérbios. E eu volto com você aqui no próximo vídeo amanhã. Deus abençoe.